Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de ouvir relatos sombrios, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. Meu nome é Mauro, e eu tinha 21 anos quando tudo começou a desandar. O que aconteceu com a gente foi uma coisa que veio de dentro, que nasceu no olhar dos outros. A gente morava num lugar pequeno, um daqueles distritos que ficam esquecidos a dezenas de quilômetros da cidade mais próxima. Uma rua principal de asfalto gasto e umas 5 ou 6 travessas de terra. Minha família sempre viveu ali. Meu pai e o seu Jair tocavam um mercadinho na frente de casa, uma portinha que vendia de um tudo, de querosene a pão fresco. Minha mãe, a dona Olinda, cuidava da casa e de mim e do meu irmão mais novo, o Vinícius, que na época devia ter uns 17. Nossa vida era aquela de sempre, sem luxo nenhum. A gente vivia naquele limite, sabe? Aquele em que um pneu furado ou uma chuva mais forte que destelha a casa já vira o problema do mês. Eu via meus pais envelhecendo no balcão daquela venda, a pele marcada pelo tempo, e uma coisa começou a crescer dentro de mim, uma urgência de mudar aquilo. Eu queria dar um pouco de folga para eles, só isso. Foi por isso que eu me esforcei tanto. Larguei a ajuda no mercado e, depois de insistir muito, consegui um emprego de motorista numa transportadora pequena que prestava serviço para umas fazendas maiores da região. O salário não era nenhuma fortuna, mas para o nosso padrão era muito dinheiro. Pela primeira vez na vida, a gente tinha uma sobra no fim do mês. A primeira coisa que fiz foi comprar telha nova para o mercadinho, que vivia cheio de goteira. Depois troquei o fogão da minha mãe, que já tinha uns 20 anos de uso e só funcionava com reza. Lembro da cara dela, um sorriso que eu não via há muito tempo. Em uns 6 meses, com um dinheirinho que juntei, comprei uma moto usada. Nada demais. Uma 125 cilindradas, toda arranhada, mas que me levava e trazia do trabalho sem eu precisar depender de ônibus. Para mim, aquilo era a maior conquista do mundo. Para a gente, era como se a vida estivesse finalmente começando a dar certo. Mal sabia eu que era justamente o contrário. No começo a gente não percebe, ou talvez a gente finja que não percebe. A mudança é sutil. A vizinha que sempre pedia uma xícara de açúcar para minha mãe parou de aparecer. O pessoal que sentava na calçada para conversar mudava de assunto ou ficava quieto quando eu passava com a moto voltando do serviço. Coisa pequena que a gente ignora. Meu pai dizia que era impressão minha. É gente que não tem o que fazer, Mauro, deixa falar. Ele falava com aquela voz de quem já viu de tudo, mas eu via que ele também sentia. As vendas no mercadinho diminuíram. Gente que comprava fiado há anos começou a ir no armazém do outro lado da cidade, mesmo sendo mais caro. Não falavam o porquê, só paravam de vir. A coisa começou a ficar mais clara para mim num domingo. Fui na padaria, a única do nosso bairro, para comprar pão. Sempre fui recebido com um: "E aí, Mauro, tudo bom?" Mas nesse dia, o dono mal olhou na minha cara. Me deu o troco em silêncio, de cabeça baixa. Na volta, passei por um grupo de homens na esquina e ouvi um deles cochichar: "Aí, ó, tá se achando o rei da cocada preta." Fingi que não ouvi, mas aquilo acabou comigo. O que eu tinha feito? Trabalhado? Depois vieram as coisinhas pequenas. Um dia cheguei em casa e o portão da frente estava todo arranhado, como se alguém tivesse passado uma chave ou um prego com muita força. Em outra noite jogaram lixo no nosso quintal, saco de resto de comida, coisa podre. Meu irmão Vinícius ficou revoltado, queria ir tirar satisfação, mas com quem? Não tinha rosto, não tinha nome. Era só o ar. O ar que tinha ficado pesado. Minha mãe foi a que mais sentiu. Ela, que sempre foi de conversar, de dar bom dia para todo mundo, começou a se fechar. "O que foi, mãe?" perguntei uma noite, vendo ela quieta no sofá. "A mulher do seu antenor virou a cara para mim na rua hoje, filho." Ela disse sem me olhar, a voz baixinha. Fingiu que não me viu. Não havia o que dizer. Eu só conseguia pensar que de algum jeito a culpa era minha. Era o meu trabalho, a minha moto, as telhas novas. Cada coisinha que eu trazia para dentro de casa parecia construir um muro mais alto do lado de fora. A gente estava se fechando no nosso canto. E então o ar pesado de fora parece que vazou para dentro de casa. A primeira a sentir de verdade foi a minha mãe. Começou com uma dor de cabeça que não passava. Uma dor chata que ficava latejando na nuca o dia inteiro. Meu pai dizia que era pressão alta, que ela precisava se acalmar, mas ela estava calma, calma até demais.
Uma semana depois, ela acordou se queixando de uma fraqueza nas mãos. Tentava segurar uma xícara e os dedos não tinham firmeza. Deixou um prato cair no chão da cozinha e ficou olhando para os cacos, paralisada, como se não entendesse o que tinha acontecido. O olhar dela começou a ficar distante, meio vidrado. A gente levou ela no postinho de saúde que atendia uma vez por semana. O médico, um rapaz novo que parecia estar ali só para cumprir tabela, mal a examinou. Disse que era estresse, coisa da idade, e passou uns comprimidos para a ansiedade. Falou que mulheres perto dos 50 anos sentiam essas coisas. Minha mãe tomou tudo direitinho, mas o remédio parecia água. Ela começou a emagrecer, e não era pouco. O rosto dela foi ficando fundo, chupado, com umas olheiras escuras que pareciam 2 manchas de carvão. O mais estranho é que ela comia, a gente forçava, mas a comida parecia não alimentar. Era como ver uma planta secando de dentro para fora, mesmo com a terra molhada. Voltamos ao médico. Dessa vez ele pediu uns exames de sangue. O resultado demorou uma eternidade para chegar, e quando chegou, não dizia nada. Estava tudo normal. Glicose, colesterol, tudo nos conformes. Eu não sei o que pode ser, o doutor disse, dando de ombros. Pode ser algo nos nervos. Aquela frase derrubou a gente. Pode ser. Ninguém sabia. E enquanto ninguém sabia, minha mãe ia se apagando sentada na cadeira de balanço da sala. Às vezes, ela dizia que sentia um cheiro de queimado, um cheiro de folha seca pegando fogo, mas não havia nada, só ela sentia. A casa, que sempre foi nosso refúgio, estava se tornando um lugar estranho. O silêncio da noite não trazia mais descanso, só uma expectativa ruim. Uma certeza de que aquilo era só o começo. E era mesmo. Quando a gente achava que não podia piorar, a desgraça mostrou que tinha muito mais força, e ela mudou de alvo. Deixou minha mãe definhando em silêncio e pulou com tudo para cima do meu irmão. Vinícius tinha 17 anos. Vivia jogando bola no campinho de terra. Nunca tinha tido nada mais sério que um resfriado. E começou com uma dor de barriga. Uma cólica forte que o fez se dobrar no meio. Pensamos que era algo que ele comeu, uma besteira qualquer. Minha mãe fez um chá, deu um remédio, mas a dor só aumentava. Naquela noite, ele começou a vomitar. E não parou mais. No dia seguinte, a febre veio. Uma febre alta de quase 40 graus que não baixava com nada. Corremos com ele para o hospital da cidade vizinha, o mesmo onde minha mãe tinha feito os exames. Internaram ele na hora. O diagnóstico inicial foi de uma virose forte, talvez uma infecção intestinal. Mas os dias foram passando e Vinícius só piorava. Eu nunca vou me esquecer da imagem dele naquela cama de hospital. Em uma semana, ele perdeu mais de 10 quilos. Secou. Os ossos do rosto começaram a aparecer. A pele ficou com um tom cinzento, quase transparente. A diarreia não dava trégua e os médicos não conseguiam achar a causa. Davam soro, antibióticos, mas era como tentar encher um balde furado. O corpo dele não reagia. Meu pai passava as noites lá, numa cadeira de plástico ao lado da cama. Eu ia depois do trabalho e ficava olhando para o meu irmão. O olhar dele já não estava mais ali. Ficava perdido no teto, ausente. Às vezes ele murmurava coisas sem sentido. Na segunda semana, ele já mal falava. Só gemia baixo. Os médicos nos chamaram para conversar. Disseram que era uma infecção generalizada, que não sabiam mais o que fazer. Ele morreu numa terça-feira de madrugada. O laudo disse que foi falência múltipla dos órgãos. Uma explicação que não explicava nada. O velório foi na nossa sala. E o mais doentio foi que a casa, que andava vazia havia meses, se encheu de novo. Os vizinhos que viravam a cara, o dono da padaria, todo mundo apareceu. Sentaram nos bancos que a gente pegou emprestado, pegaram os copinhos de café com pão e manteiga que minha tia servia e conversavam baixo. Alguns até arriscavam um sorriso de canto de boca. Falavam do tempo, da colheita, como se estivessem na fila do mercado. Eu fiquei num canto perto da porta da cozinha só observando. Via os rostos deles, as bocas se mexendo, e eu não sentia tristeza. Eu sentia uma raiva fria, uma clareza que dava medo. Eram eles. De algum jeito eram eles. Aquilo não era uma visita de pêsames. Era uma comemoração. Eles tinham vindo se certificar de que um de nós tinha caído. Depois do enterro do meu irmão, a casa mergulhou num silêncio que doía mais que qualquer grito. Minha mãe não saía mais do quarto. Meu pai envelheceu 10 anos em 2 semanas.
Ele andava pela casa como um fantasma, o olhar perdido, mecânico. A gente não falava sobre o que aconteceu, mas a certeza estava lá, no ar. Aquilo não tinha sido uma doença. Foi um tio meu, irmão da minha avó, que apareceu uns dias depois. Ele morava em outra cidade e ficou sabendo da morte do Vinícius. Quando ele viu o estado da minha mãe, sentado na beirada da cama, o corpo dela miúdo debaixo do lençol, ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois chamou meu pai para conversar lá fora. Eu fui atrás. Jair, me desculpe a franqueza, ele disse a voz grave. Mas isso não é coisa de médico. A Olinda está se entregando e a morte do menino, isso não foi natural. Meu pai só balançava a cabeça sem forças para concordar ou discordar. Tem uma senhora lá perto de onde eu moro, meu tio continuou. O nome dela é Fátima. Ela é uma benzedeira das antigas. Ela vê coisa que a gente não vê. Se vocês quiserem, eu levo vocês lá. Pior do que tá não fica. No dia seguinte fomos, eu e meu pai com minha mãe no banco de trás, enrolada num cobertor. A casa da dona Fátima era simples, com um jardim bem cuidado na frente e um cheiro forte de ervas e vela queimada que vinha de dentro. Ela era uma senhora pequena, de cabelo branco preso num coque e um olhar que parecia atravessar a gente. Ela não fez muitas perguntas, pediu para minha mãe sentar numa cadeira de madeira, pegou um ovo branco e começou a passar pelo corpo dela, rezando umas coisas que eu não entendia. Quando ela terminou, quebrou o ovo num copo com água. A gema estava escura, quase preta, e a clara cheia de fios e umas bolhas que pareciam olhos. Fizeram maldade para sua mulher, seu Jair, ela disse com uma calma assustadora. Coisa feita com roupa dela, enterrada com bicho morto para sugar a vida. Foi feito por inveja, por olho gordo de quem não suporta ver o outro subir um degrau. Ela olhou para mim. O mal era tão grande que respingou. O menino era novo, não tinha o corpo fechado. Ele foi levado no lugar dela. Meu pai desabou a chorar ali mesmo, um choro seco, engasgado. Dona Fátima nos disse para procurar nos arredores de casa, em algum lugar sujo, perto de onde minha mãe estendia as roupas. Na mesma tarde, eu e meu pai fomos com uma enxada para o terreno baldio que ficava nos fundos. Reviramos o mato por quase 1 hora, até que a enxada bateu em algo macio. Era um saco de estopa amarrado com barbante. Com a ponta da ferramenta, meu pai rasgou o tecido. Dentro tinha um boneco de pano, todo espetado com pregos enferrujados e enrolado nele um pedaço de uma blusa azul que minha mãe adorava. Seguindo as ordens da benzedeira, queimamos aquilo no quintal com álcool e sal grosso. A fumaça que subiu era preta e tinha um cheiro de carne podre. Naquela noite, pela primeira vez em meses, minha mãe conseguiu jantar na mesa com a gente, e uma pequena, frágil e estúpida esperança começou a nascer em mim. Aquela esperança durou exatamente 1 mês. 31 dias de uma paz frágil, quase artificial. Minha mãe voltou a ter um pouco de cor no rosto, até começou a cuidar da horta nos fundos de novo. Meu pai sorriu algumas vezes. A gente evitava falar no Vinícius, mas o luto parecia ter se transformado numa saudade doída, não mais num terror constante. A gente baixou a guarda, e foi aí que a coisa voltou. E dessa vez, ele veio para mim. Começou como um cansaço pesado que não passava, não importava quantas horas eu dormisse. Eu chegava do trabalho e só queria me jogar na cama. Depois veio uma pressão no peito, bem no meio do externo, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. À noite eu acordava encharcado de suor, um suor frio, mesmo no calor. Meu pai dizia que era o corpo sentindo o baque de tudo que a gente passou. Minha mãe, com a voz ainda fraca, pedia para eu me alimentar direito. Eles queriam acreditar que era algo normal. E por um tempo, eu também quis. Pensei que era minha cabeça, o luto, a culpa que eu sentia remoendo por dentro. Mas então as coisas pioraram. Eu comecei a ouvir coisas. Primeiro eram sussurros, chiados indecifráveis que pareciam vir de dentro da parede do meu quarto. Depois, eu ouvia meu nome. Mauro. Uma voz baixa, arrastada, que me chamava quando não tinha ninguém em casa. Eu revirava tudo, procurava e não encontrava nada. Os pesadelos se tornaram minha rotina. Sonhava que estava num lugar escuro com água gelada pelos joelhos e mãos pequenas e frias me puxando para baixo. Em outro sonho, eu via o Vinícius, meu irmão, parado no portão de casa. Ele não falava nada, só me olhava com os olhos cheios de terra, como se me culpasse por alguma coisa. Eu acordava com o coração disparado, com medo de voltar a dormir.
Voltei a ter medo de ficar em casa, mas era só eu. Um dia cheguei em casa e a porta do meu quarto, que eu tinha certeza de ter deixado fechada, estava escancarada. Minhas roupas, que estavam dobradas na cadeira, estavam jogadas no chão. Quem mexeu nas minhas coisas? Perguntei, a voz já alterada. Meu pai e minha mãe se olharam confusos. Não tinha sido ninguém. O medo de estar ficando louco era quase tão ruim quanto o medo do que estava acontecendo. Eu estava me tornando uma pessoa irritada, desconfiada. Vivia olhando por cima do ombro. Comecei a ver vultos no canto do olho, principalmente no corredor que dava para o meu quarto. Uma mancha escura, alta e fina, que sumia quando eu piscava com mais força. A gota d'água foi numa madrugada. Acordei com um barulho de vidro quebrando. Levantei num pulo. O copo que eu sempre deixava na mesinha ao lado da cama estava estilhaçado no chão, do outro lado do quarto. Não tinha como ele ter caído ali. Era como se alguém o tivesse arremessado contra a parede. Na manhã seguinte, meu pai me colocou no carro em silêncio e dirigiu até a casa da dona Fátima. Eu não precisei dizer nada. Assim que ela me viu, com olheiras fundas e o corpo tremendo, ela suspirou. Eles não conseguiram levar sua mãe, menino. Ela disse, me sentando na mesma cadeira que minha mãe tinha usado. Agora eles querem você. Foi você quem acendeu a luz nessa casa com seu esforço. E é a sua luz que eles querem apagar. Dona Fátima me entregou uma pequena bolsa de couro com umas folhas secas dentro e uma cruz feita de galho de arruda. Você vai usar isso no pescoço. Não tire para nada nem para tomar banho. Ela ordenou, o olhar duro. Mas isso é só um escudo. Não vai arrancar o mal pela raiz. Para isso, a gente precisa saber de onde ele vem. Quem rega essa planta? Ela se virou para os meus pais. Essa raiva é antiga. É inveja de herança, de vida, de ver o filho do outro dar certo. Puxem pela memória. Quem da família sempre olhou torto para vocês? Quem visitou essa casa e depois da visita, as coisas começaram a dar errado? Meu pai ficou em silêncio tentando pensar, mas foi minha mãe quem reagiu. Ela levantou a cabeça devagar, os olhos se enchendo de uma compreensão assustada. Tem a Cleide, ela sussurrou. A irmã do primeiro marido da minha mãe, minha tia-avó. Fazia anos que a gente não a via. Ela morava em outro município e, segundo minha mãe, sempre guardou um rancor por causa da casa que meu avô deixou para ela. Aquele imóvel, por mais simples que fosse, era o único bem que a família da minha avó tinha, e a Cleide nunca se conformou de não ter ficado com ele. Ela veio aqui. Minha mãe continuou, a voz trêmula. Faz uns 3 ou 4 anos. Disse que estava de passagem, só veio dar um oi. Ficou menos de meia hora. Mas foi depois disso que a venda começou a ir mal, que as pequenas pragas apareceram. Dona Fátima balançou a cabeça como se confirmasse. Ela deixou um presente para vocês. Procurem dentro de casa, em lugar escuro que não se mexe, que guarda coisa velha. Atrás de armário, debaixo de tábua solta. Procurem. Viramos a casa de cabeça para baixo. No fim da tarde, meu pai, ao arrastar o guarda-roupa pesado do quarto deles, encontrou. Preso na madeira do fundo, havia um pequeno pacote, um saquinho de pano cinza amarrado com linha preta. Com a ponta de uma faca, meu pai cortou o fio. Dentro, havia um chumaço de cabelo, que com certeza era da minha mãe, um punhado de terra de cemitério e um dente amarelado, que parecia de um animal. Naquela mesma noite, Dona Fátima nos levou a uma encruzilhada de terra, longe de qualquer casa. Ela fez um círculo no chão com sal e mandou que eu ficasse dentro. Colocou o pacotinho no meio, derramou uma garrafa de cachaça por cima e ateou fogo. As chamas subiram altas com uma cor azulada, doentia, e a fumaça tinha o mesmo cheiro de queimado que minha mãe sentia. Enquanto o fogo ardia, eu senti uma dor no estômago, uma pontada tão forte que me dobrou ao meio. Meu peito queimava, o ar não entrava nos pulmões. Caí de joelhos, comecei a tossir, um acesso violento, e vomitei no chão de terra. Não era comida, era um líquido escuro, quase preto, espesso como piche, e o cheiro que subiu era de ferro e de carne velha, apodrecida. Eu fiquei ali, tremendo, sem forças, enquanto o fogo consumia o resto. Quando as chamas se apagaram, a dor tinha sumido. Sobrou só um vazio, uma fraqueza que parecia ter levado toda a minha energia junto. Acabou, disse Dona Fátima, me ajudando a levantar. O laço foi quebrado, mas o que se perdeu não volta mais. O mal não se apaga, filho. A gente só aprende a viver com a cicatriz dele. Nós não esperamos nenhuma semana.
Não havia mais nada para nós naquele lugar. A casa estava envenenada com as memórias, as ruas, com os olhares. Meu pai vendeu o ponto do mercadinho e o pouco que tinha dentro por uma mixaria. Juntamos nossas roupas, os móveis que conseguimos carregar num caminhão de frete e fomos embora numa madrugada, sem nos despedirmos de ninguém. Hoje moramos numa cidade maior, a centenas de quilômetros de distância. Um lugar onde ninguém nos conhece, onde somos só mais uma família tentando pagar as contas. Eu trabalho numa oficina mecânica, meu pai conseguiu um emprego de vigia num estacionamento. Minha mãe nunca mais foi a mesma. As dores nas pernas vêm e vão, mas ela está viva. Estamos todos vivos. E por muito tempo, eu achei que isso era o suficiente. Mas, Dom, eu escrevo para você hoje porque, na semana passada, algo aconteceu. Eram umas 2 da manhã, eu estava na sala, sem sono, e eu ouvi um barulho na janela da frente. Não foi uma batida forte, nem o vento. Foram 3 toques, leves e espaçados, como se alguém estivesse batendo suavemente com a ponta de um único dedo. Eu gelei. Fiquei parado por 1 minuto inteiro, sem respirar. Fui até a janela e olhei pela fresta da cortina. A rua estava vazia, silenciosa. Não havia ninguém. No dia seguinte, porém, enquanto limpava o vidro, notei uma marca fina na parte de fora, um arranhão solitário na altura exata onde os toques soaram. Desde então não durmo direito, porque o que me apavora não é a lembrança do que vivemos, é a certeza. A certeza de que o mal que a inveja despertou ainda está por aí, nos caçando em silêncio, apenas esperando a hora certa para bater na janela de novo. E dessa vez talvez a gente não tenha para onde fugir. Meu nome é Pablo. Em 2004, eu e a Camila, recém-casados, caçávamos nossa primeira casa. O emprego novo na fábrica de plásticos permitiria sair do aluguel apertado. Rodamos bairros de ruas esburacadas, vasculhando anúncios nos postes. Quase desistindo, encontrei um cartaz. Vende-se casa com quintal. Preço muito baixo. Liguei sem expectativa. A construção era ampla, piso de lajota vermelha, garagem coberta e um pé de acerola nos fundos. O valor cabia no dinheiro que tínhamos. Assinamos o contrato na semana seguinte. Nos 2 primeiros dias pintamos as paredes, instalamos o filtro de barro na cozinha e empilhamos caixas pelo corredor. Eu me sentia dono do mundo. À noite, exaustos, caímos na cama cedo. O ventilador rangia baixinho e eu planejava mentalmente cada reforma, do piso ao telhado. Não sei a hora exata, só lembro de acordar com um estouro seco, como se um prato tivesse estourado no azulejo. Sentei na cama num pulo. Camila murmurou que devia ser a madeira dilatando, mas não parecia madeira. Fiquei ali com o coração batendo forte no peito, tentando decidir se levantava ou se ignorava. Acabei virando de lado, convencendo-me de que era neura de proprietário novo. Eu ainda não sabia que aquele som era só o começo de tudo. Eu devia ter voltado a dormir, mas uns minutos depois outro estalo soou, mais forte, e a cama tremeu. A Camila apertou meu braço. Você ouviu? Concordei com a cabeça, com o coração na boca. Peguei o celular como lanterna e fui catando o chinelo. Cada passo parecia fazer um barulho enorme no piso frio. Conferi portas, janelas, trincos, nada quebrado. Ao voltar para o quarto, senti um frio estranho nos tornozelos e mirei a janela da sala. Não estava só. Do lado de fora, sob a luz fraca do poste, uma mulher magra me observava. Cabelo emaranhado, pele manchada, sorriso desdentado escuro. Fiquei travado. A estranha não piscava, parecia um manequim esquecido. O grito rouco da Camila veio do quarto. A mesma visão. O celular escorregou da minha mão, caindo no sofá, enquanto eu corria corredor adentro e a encontrei agachada, chorando, fixando a janelinha sobre a cabeceira. Ela estava ali, soluçou. Respirei fundo, tentando parecer calmo, mas a voz falhou. Talvez seja alguma vizinha perdida, vou ver lá fora. Eu mesmo não acreditava. Catei um martelo na caixa de ferramentas e abri o portão. A rua estava vazia, só vira-latas latindo ao longe. Rodeei o quarteirão e nada. Dentro de casa, o silêncio ficou pesado. Tranquei tudo e encostei o martelo ao lado da cama. Ficamos deitados, um de costas para o outro, olhos abertos, esperando novo estalo que provasse que não enlouquecêramos. Tentei inventar explicações, moradora de rua, alucinação por cansaço,
E nenhuma convencia. Só restava aquela expressão vazia, aquele sorriso sem dentes, gravado na minha cabeça. 2 dias depois, ainda desempacotando caixas, a energia de repente caiu. Ventiladores silenciaram, a rua ficou um breu, só lanternas de celular cortando a escuridão. Fui até o portão. Vizinhos cochichavam atrás de grades, um farol piscava lá embaixo na ladeira. Voltei guiado pela tela do telefone. Vi a Camila sentada no sofá, braços cruzados, rosto quase invisível. Passei por ela falando baixo. Parece que a queda foi geral, vou pegar vela na cozinha. Nenhuma resposta. Achei que estivesse brava com o susto. Entrei na cozinha e congelei. A Camila estava lá dentro, vasculhando a gaveta dos fósforos. Minha voz saiu rouca. Você não estava na sala. Ela franziu a testa, sacudindo a caixa de fósforos. Não saí daqui desde que apagou. Por quê? Não tive coragem de explicar. Apenas peguei as velas e a puxei para perto. Voltamos juntos para a sala. O feixe da lanterna iluminou o sofá vazio, almofadas intocadas. Acendemos 2 velas sobre a mesinha. A chama tremia, fazendo sombras nas paredes. Evitei mirar o corredor, temendo encontrar outra Camila plantada ali. O corte de luz durou pouco, mas pareceu uma eternidade. Quando a eletricidade voltou, a casa continuava com um ar pesado, abafado. Liguei o ventilador. A hélice girava lenta, jogando um ar morno. Camila propôs fazer café. Aceitei só para não ficar parado. Fingi assistir ao jornal enquanto ela mexia no bule. Ainda antes das 9, estávamos exaustos como se fosse madrugada. Cada rangido da geladeira, cada passo dos vizinhos no quintal ao lado soava alerta. Mas eu não esquecia a figura no sofá. Aquela mulher imóvel, olhos vazios, era idêntica à minha esposa e ainda assim, errada. Pensei em febre, em cansaço, em truque da mente. Nenhuma desculpa colava. Algo dentro da casa conseguia se disfarçar de gente que eu amava. E isso me dava um medinho constante, que não desligava nem com luz, nem com café, nem com explicações racionais. Eu tentei não pensar mais no assunto, mas 2 madrugadas depois, acordei todo suado, mas com frio. Virei-me para o lado e vi a Camila de costas, enrolada no edredom. Puxei a manta até o ombro dela, sussurrei que tudo bem. Nenhum movimento. Como o sono sumiu, caminhei até a cozinha para acender um cigarro. A luz amarelada do fogão iluminava um pouco as paredes. Dei a primeira tragada e parei no meio do gesto. A Camila estava sentada à mesa, cotovelos apoiados, olhando para a chama. O cigarro quase caiu da minha mão. Ela ergueu a cabeça, olhos vermelhos de insônia. Você levantou e me deixou lá na sala, reclamou voz arrastada. Te cobri porque estava gelado. Engoli em seco. Amor, você estava na cama comigo, eu que te cobri. Um silêncio pesado. Ela levou a mão à boca, depois olhou para o corredor como se esperasse ouvir passos. Pegou uma faca de pão, não por coragem, por puro instinto. Fiz o mesmo com o martelo que ainda estava sobre a geladeira. Seguimos juntos, pés nus, com o coração batendo tão forte que eu ouvia o sangue pulsar. A porta do quarto estava entreaberta. Uma faixa de claridade escapava da luminária de cabeceira, projetando no chão a silhueta de alguém deitado. Eu queria recuar, mas a Camila murmurou quase sem voz. Se ficar aqui, isso vai seguir a gente. Empurrei a porta. O edredom subia e descia, como se alguém respirasse ali. Cada passo rangia no assoalho. O quarto tinha cheiro de roupa úmida esquecida. Estiquei o braço, toquei o tecido. Gelado. Puxei de uma vez. A velha estava deitada de lado, os cabelos grudados no travesseiro, pele castanha e flácida, rindo com a boca de gengivas escuras. Não fiz som. Fiquei paralisado, o martelo pesado na minha mão sem servir para nada. A Camila soltou um grito curto como quem leva choque e disparou o corredor afora. A entidade virou o rosto devagar, olhos fundos me encarando com um jeito que parecia ao mesmo tempo doce e gozador. Depois, simplesmente sumiu. Não sumiu aos poucos. Estava lá e no instante seguinte não estava mais. O colchão afundado voltou ao nível, o edredom murcho. Senti o estômago embrulhar. Corri atrás da Camila. Encontrou as chaves no aparador. Destrancou a porta. E saímos pela rua escura vestindo camisetas, bermudas e chinelos. Ela chorava sem som, só respiração curta. Andamos até a avenida principal, onde um táxi velho fazia ponto. No banco traseiro, minha esposa tremia, segurando meu braço, dizendo que não voltaria, nem por um minuto, enquanto aquela coisa existisse ali.
Eu não soube contestar. Enquanto o carro arrancava, olhei pelo vidro traseiro. A fachada da nossa casa permanecia quieta, portão encostado, cortinas imóveis. Mesmo assim, tive certeza de que a velha sorria no exato lugar onde devíamos dormir. Voltar para a casa sozinho foi como atravessar um corredor de hospital às 3 da manhã. Tudo brilhava demais e, ao mesmo tempo, parecia sem ar. Passei a manhã seguinte no trabalho sem produzir nada, só respondendo "tô bem, só cansado". Antes de bater o ponto, liguei para o número do vendedor que constava no contrato. Pois não? A voz saiu ligeira, como quem atende cobrança. Aqui é o Pablo, da Casa do Portão Verde. O senhor lembra o motivo do preço tão baixo? Houve um estalo na linha. Ele riu, meio sem graça. Amigo, negócio é negócio, a casa tá ótima. Se tá ouvindo história de vizinho, é fofoca. Senti um peso no peito com a certeza de que ele mentia, mas desliguei. À tarde, colegas ouviram metade do que eu contava e já recomendaram um benzedor de confiança. Peguei um ônibus até o bairro vizinho, encontrei o homem, chapéu puído e terço no bolso. Ele topou ir na hora por um valor que na minha cabeça era barato demais para expulsar um mal daqueles. O portão rangeu quando empurrei. O benzedor parou no batente, respirou fundo, olhou em volta. Tem coisa antiga aqui, murmurou voz baixa. Tirou da sacola garrafas de vidro, ramos de arruda, um turíbulo enferrujado. Acendeu carvões, pingou um líquido que cheirava a vinagre e ervas murchas. A fumaça subiu grossa, ardendo os olhos. Fui atrás, mas ele ergueu a mão. O quarto dos fundos fica para depois. Mexeu os lábios num latim arranhado, borrifou água na soleira e evitou pisar sobre o tapete do corredor. 40 minutos de rezas, baldes de fumaça que impregnaram cortinas, e o sujeito encerrou. A raiz disso aqui é antiga. Consegui quebrar a força dela, mas não foi embora por completo. O rastro ainda está aqui, fraco. Por segurança, não durma aqui hoje. Paguei, agradeci sem acreditar. O cheiro azedo grudava na camisa. Saí, comprei uma garrafa de vodka na venda da esquina e sanduíche embrulhado num guardanapo. Voltei antes do escurecer. A TV ficou ligada alto para não ouvir estalos. Entre um gole e outro, lancei olhares para o corredor, esperando a velha surgir dançando na penumbra. Nada. Por volta da meia-noite, dormi sentado no sofá, garrafa pela metade. Sonhei com risadas abafadas como festa em apartamento vizinho. Acordei com um susto que me deixou sóbrio na hora. Vontade urgente de ir ao banheiro. O azulejo gelado sob os pés trouxe de volta à realidade. Quando voltei, punho na maçaneta, ouvi batidas secas na porta da frente. 2, 3 vezes, intervalos exatos, sem força, insistentes como cobrança de luz. Olhei pelo olho mágico e dei um passo atrás. A Camila, cabelo preso, rosto tenso, me encarava com olhos molhados. Abri rápido. Ela passou por mim sem falar, cheirou a fumaça do incenso e franziu o nariz. Trancou-se no quarto. Eu fiquei na sala, mão tremendo no trinco, tentando somar peças que não encaixavam. Curandeiro, vodka, batidas, Camila ali, sem mala nem casaco. Um zunido começou nos ouvidos. Pequeno, mas nítido, como se alguém soprasse bem perto, imitando minha respiração. O dia mal clareava quando o telefone fixo tocou alto, quebrando o silêncio da sala. Atendi com a voz áspera. Pablo, por que não atende o celular? A Camila disparou, ofegante. Meu estômago revirou. Olhei o corredor que levava ao quarto onde ela dormia desde a madruga. Onde você está? Consegui perguntar. Na casa da minha mãe. Você sumiu ontem, tá tudo bem? Fiquei sem ar. Soltei o fone, ele balançou pelo fio. Precisava encarar a impostora para aceitar o absurdo. Avancei corredor adentro, chão gelado grudando no pé. A fumaça azeda do incenso ainda marcava o caminho. Empurrei a porta do quarto. Sentada de costas, a mulher alisava o edredom como dona do lugar. Não era velha, nem Camila. Mistura dos dois rostos, pele sem vida, sorriso de gengiva nua. Falou copiando o tom da minha esposa. Volta pra cama, aqui é seguro. O pânico me fez agir sem pensar. Bati a porta, corri sala afora e pulei a janela. Caí no jardim seco, ralei o joelho, levantei sem sentir dor. Só queria distância daquele telhado. Na esquina, liguei de novo para a Camila, voz trêmula, pedindo que jamais pisasse ali. Ela chorou, e eu tremia tanto que mal segurava o celular.
Olhei para trás uma única vez. Na janela, a silhueta da velha me observava, cabeleira desgrenhada, mas com o rosto da Camila encaixado como máscara torta. Pisquei e sumiu. Entendi ali que a casa vestia nossas feições como quem troca de roupa. Seja qual fosse o passado daquele terreno, agora ele tinha nosso cheiro, nossa voz. E eu seria só mais um molde se voltasse. Virei a rua sem levar nada além da roupa do corpo, pensando que nenhuma casa valia aquilo. Ainda hoje, cada reflexo turvo me obriga a conferir se esses olhos são mesmo meus. Instalado provisoriamente na casa da minha sogra, eu fingia normalidade. Café coado, ônibus cheio, conversa forçada no trabalho. Mas cada buzina lembrava as pancadas na porta da outra casa. Documentos, cartão de ponto, metade das roupas, tudo ainda lá. Não tive escolha. Voltei com meu cunhado num fim de tarde. Levamos caixas de papelão e uma lanterna. O portão rangeu, o quintal parecia menor. Enquanto desenrolava a extensão para iluminar o corredor, ouvi um miado vindo do forro, como se o gato estivesse preso entre as ripas. Rápido, ele falou baixo. Dentro, o cheiro de arruda misturado a mofo soprava lembranças. Joguei papéis na caixa, recolhi ferramentas. Ao puxar a mala do maleiro, um envelope caiu. Fotografia antiga, amarelada, de um casal desconhecido posando diante da casa. À esquerda, meio apagada, aparecia a velha mais nova, mas com o mesmo sorriso desdentado. Luz fraca no corredor, encostado na parede, o espelho grande que herdamos do antigo dono. Ergui a foto para comparar rostos e congelei. No reflexo atrás de mim, a anciã surgia nítida, vestindo meu casaco. Virei, só ar frio. Olhei de novo. Continuava lá como se ela estivesse dentro do espelho, e não só no reflexo. Não gritei. Chamei o cunhado num sussurro. Ele estava no quintal, acendendo outro cigarro. O gato miou de novo, agora mais perto, talvez dentro da parede. Guardei a foto no bolso. Agarrei a mala como se pesasse penas e desci as escadas evitando qualquer reflexo. Acabou? Ele perguntou, voz trêmula. Assenti. No carro mostrei a fotografia. Ele empalideceu, ligou o rádio para disfarçar o silêncio. Entendi que a velha colecionava rostos e que, ao voltar, eu tinha entregado o nosso para ela. Semanas depois, anunciei a casa pelo mesmo valor que eu tinha pago. Um casal com filha pequena fechou o negócio depressa. Não contei nada além de mudança de emprego. Cada assinatura parecia que eu estava passando não só o imóvel, mas a assombração junto. Instalado num apartamento alugado, tentei rotina. Busão, salário, novela, mas acordava suado, cheirando a fumaça que não existia. Num domingo, o jornal trouxe a manchete: incêndio destrói residência, causas indeterminadas. Reconheci a fachada chamuscada. O repórter dizia que o fogo começou num altar, velas que ninguém tinha acendido. Ampliei a foto. Entre o carvão, uma mancha cinza lembrava rosto velho, sorriso sem dentes. Desliguei, não quis saber de feridos. Desde então, qualquer reflexo em vidro sujo me obriga a verificar se sou mesmo eu. Às vezes, no espelho do banheiro da firma, vejo por um instante uma camisola marrom atrás do meu ombro. Pisco, some. Sei que meu silêncio foi covarde. Talvez aquela família e outras paguem por isso, porque a velha não precisa de telhado. Basta achar alguém para copiar. Gostaria de contar a história que mudou a minha vida. Na verdade, a história que acabou com uma parte dela. Meu nome é Pietra. Na época, eu tinha 20 anos e o Felipe, meu marido, 22. A gente morava de aluguel em uma casinha de fundo bem apertada. E a vida já era corrida. Quando eu descobri que estava grávida, a nossa situação, que já não era fácil, ficou ainda mais complicada. O Felipe trabalhava em um frigorífico da região, um trabalho que acabava com ele. E o que ele ganhava mal dava para as nossas contas. Foi ele quem sugeriu a ideia. E se a gente for morar com os meus pais por um tempo? Ele me disse numa noite com o rosto cansado. Só até o bebê nascer e a gente conseguir juntar um dinheiro. Minha mãe sempre me alertou que ir morar de favor na casa de parente do marido era o começo do fim da paz de uma mulher. Mas eu estava apaixonada, grávida e, para ser sincera, exausta. Eu aceitei. O sítio dos pais dele não era uma propriedade grande, mas era um lugar bem cuidado. Uma casa simples, de pintura clara, com uma varanda na frente e um quintal amplo, de terra batida e avermelhada. Tinha um pé de manga antigo que fazia uma sombra boa durante a tarde.
Minha sogra, a dona Matilde, me recebeu com um abraço apertado e um sorriso que me tranquilizou na hora. Ela me garantiu que ali eu seria tratada como filha e que não me faltaria nada. Já o pai do Felipe, o seu Osmar, era o oposto. Um homem seco, de poucas palavras e um olhar pesado. Ele ficou parado na porta me observando descarregar minhas poucas caixas e só balançou a cabeça. Não era um olhar de desprezo, era algo diferente. Um olhar que parecia me avaliar. Numa das primeiras noites, ele bateu de leve na porta do nosso quarto. Quando abri, ele me estendeu um objeto. Era um móbile de berço, feito à mão. Tinha uma base de madeira e pendurados por fios de nylon estavam alguns galhos secos e retorcidos com pequenas sementes presas nas pontas. Era um trabalho rústico, meio bruto. Para quando ele chegar, foi tudo o que ele disse com aquela voz grave. Eu agradeci, meio sem jeito. Tentei achar o gesto carinhoso, mas não consegui. Havia algo de estranho naqueles galhos, no jeito que eles se contorciam. Guardei o móvel em cima do armário e tentei não pensar mais nisso. A gente se acomodou. Felipe saía de madrugada e voltava só à noite. Dona Matilde cuidava de mim como se eu fosse de porcelana. E o seu Osmar continuava em seu próprio mundo, saindo cedo para a pequena roça que ele mantinha nos fundos do terreno e voltando ao entardecer, quase sempre em silêncio. Eu me dizia que era só o jeito dele. Um homem mais velho, do interior, fechado. Mas de vez em quando, eu o pegava me olhando de lado. Um olhar rápido, quase um reflexo. E não era um olhar de raiva, era um olhar de curiosidade. Uma curiosidade que me deixava desconfortável. Com o passar das primeiras semanas, uma rotina começou a se formar, mas a paz que eu senti no início foi sumindo aos poucos. Era algo sutil, que começou pequeno. Eu estava na cozinha, lavando a louça do almoço, e via seu Osmar passar pelo corredor. Ele parava, olhava para dentro e soltava um suspiro pesado, como se estivesse decepcionado com alguma coisa que só ele via. Depois vieram os comentários. Ele nunca falava diretamente para mim. Era sempre para o ar, para as paredes, mas o alvo era claro. Uma tarde, eu estava sentada na varanda com os pés para cima, porque meus tornozelos estavam inchando. Ele passou, foi até o portão e disse em voz alta para ninguém: "No meu tempo, gravidez não era doença. A mulher trabalhava na roça até a véspera de ter o filho." Meu rosto queimou na hora. Eu fingi que não ouvi, mas a frase ficou martelando na minha cabeça. A partir daí, tudo o que eu fazia parecia errado. Se eu limpava a casa, ele encontrava um canto com poeira. Se eu ajudava a dona Matilde a cozinhar, ele reclamava que a comida estava sem sal. Era uma tortura lenta, diária. À noite, no nosso quarto, eu tentava conversar com o Felipe. "Seu pai não gosta de mim", eu desabafava com a voz baixa para ninguém escutar. "Ele acha que eu sou uma preguiçosa." Felipe, sempre exausto do trabalho, passava a mão no meu cabelo e tentava me acalmar. "Não pensa nisso, meu bem, o pai é um turrão, ele sempre foi assim. Ele não fala por maldade, é só o jeito dele." Mas não era só o jeito dele, era algo pessoal, eu sentia. Dona Matilde, coitada, percebia o clima pesado e se desdobrava para me fazer sentir bem. Trazia frutas, fazia um bolo à tarde e me mandava descansar. "Não liga pro Osmar, minha filha, a cabeça dele é dura, mas o coração é bom", ela dizia, tentando consertar as grosserias do marido. Só que a gentileza dela só fazia o comportamento dele parecer ainda pior. A casa, que antes me pareceu um porto seguro, começou a ficar pequena, sufocante. Eu me sentia constantemente vigiada. Passava mais tempo dentro do quarto, inventando desculpas para não cruzar com ele. A pior parte era o silêncio. Quando ele estava em casa, um silêncio pesado tomava conta de tudo. Um ar denso que parecia mais difícil de respirar. Numa tarde, eu estava sozinha na cozinha bebendo um copo de água. Tive aquela sensação estranha de que tinha alguém atrás de mim. Meu corpo todo se arrepiou. Eu me virei devagar, com o coração já batendo diferente. Seu Osmar estava parado na porta que dava para o quintal, completamente imóvel, só me olhando, com aquela mesma cara que não dizia nada. Não sei por quanto tempo ele ficou ali. Pareceram horas. Então, sem dizer uma única palavra, ele virou as costas e saiu, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, eu tive a certeza de que o problema não era só o gênio difícil dele. Tinha algo mais ali, algo que estava apenas começando.
Aquele episódio na cozinha foi um ponto de virada. A pressão silenciosa que eu sentia começou a ganhar som, e foi aí que o medo de verdade começou. Começou durante as madrugadas. Eu levantava para ir ao banheiro, coisa normal de grávida, e na volta, ao passar pela sala, eu ouvia. Vinha do sofá, onde meu sogro às vezes pegava no sono vendo televisão. Era um murmúrio, uma cantiga baixa, sem melodia, com um ritmo quebrado e repetitivo. Não dava para entender palavra nenhuma, era mais um som que vinha do fundo da garganta, quase como uma reza em uma língua que não existe. Na primeira vez, meu corpo travou. Fiquei parada no corredor escuro, tentando entender o que era aquilo. Não tive coragem de espiar. Só voltei para o quarto na ponta dos pés, me enfiei debaixo das cobertas e rezei para o sono me levar logo. Mas o som se repetiu em outras noites. A coisa mais estranha aconteceu em uma tarde de sol. Eu e Dona Matilde estávamos na cozinha, quando ouvimos o barulho familiar da bicicleta do seu Osmar chegando. O som do pneu na terra, o ranger do metal, de repente um baque seco e o silêncio. Saímos correndo para o quintal. Ele estava lá, caído de joelhos ao lado da bicicleta com as mãos espalmadas no chão. Um saco de laranjas tinha rasgado e as frutas estavam espalhadas por toda parte. O rosto dele tinha uma cor pálida, esverdeada, e sem aviso ele começou a vomitar. Não era um enjoo normal, era algo violento, como se o corpo dele estivesse tentando expulsar alguma coisa à força. Dona Matilde correu para ajudá-lo, amparando o marido que mal conseguia se manter em pé. Eu fiquei paralisada na porta, recolhendo as laranjas do chão, mas algo mais me chamou a atenção. O Fagulha, o vira-lata da casa, que era um grude com o seu Osmar, estava encolhido debaixo de um banco de madeira perto da lavanderia. O cachorro tremia tanto que dava para ver. Quando meu sogro, já amparado pela esposa, passou perto da porta para entrar, o Fagulha soltou um ganido baixo, um choro de puro pavor, e se enfiou ainda mais no vão escuro. A partir daquele dia, o bicho nunca mais chegou perto dele. Pior, bastava seu Osmar entrar num cômodo para o cachorro começar a choramingar baixinho, onde quer que estivesse escondido. Meu sogro se recuperou do mal-estar, mas continuava diferente. Mais quieto durante o dia e com os murmúrios à noite. A confirmação de que aquilo tudo não era coisa da minha cabeça veio alguns dias depois. A gente já tinha montado o berço do bebê em um canto do nosso quarto, um bercinho de madeira simples que ganhamos de uma prima do Felipe. Uma noite, cheguei do banho e, ao entrar no quarto, senti o ar faltar. O móbile, aquele móbile de galhos retorcidos que seu Osmar tinha me dado. Ele estava pendurado no suporte do berço, girando devagar com a brisa que entrava pela janela. Meu corpo inteiro ficou duro. Eu tinha uma certeza que me revirava o estômago. Eu tinha guardado aquele negócio no alto do guarda-roupa, empurrado bem para o fundo. Felipe, foi você que colocou isso aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele olhou sem entender. Não, deve ter sido a mãe, mas eu sabia que não tinha sido ela. Dona Matilde jamais entraria no nosso quarto e mexeria nas nossas coisas sem avisar. Alguém tinha entrado ali, no nosso espaço mais íntimo, enquanto a gente não estava, e pendurado aquele objeto esquisito sobre o lugar onde nosso filho ia dormir. Não era mais sobre implicância, não era mais mau humor. Aquilo era uma invasão, e eu sabia exatamente quem tinha sido. Depois do que aconteceu com o móbile, o Felipe não usou mais a desculpa de que era o jeito do pai. Ele não admitiu com todas as letras que estava com medo, mas eu via nos olhos dele o mesmo nervosismo que eu estava sentindo. A casa ficou em um estado em que a gente ficou pisando em ovos como se todos nós estivéssemos, sem combinar, prendendo a respiração, só esperando a próxima coisa estranha acontecer. E ela não demorou. Foi num domingo. Dona Matilde, numa tentativa de trazer um pouco de normalidade, passou a manhã inteira na cozinha. Preparou uma galinhada caprichada com pequi, do jeito que, segundo ela, o Osmar mais gostava. O cheiro bom da comida se espalhou pela casa, quase me fazendo acreditar que as coisas podiam ser como antes. Sentamos à mesa para almoçar, os 4. O silêncio era tenso. Seu Osmar se serviu, pegou um pedaço de frango e levou à boca. Mastigou 1, 2 vezes. E então parou. A expressão dele mudou. Foi de neutra para uma cara de nojo. Com um movimento brusco, ele empurrou o prato para a frente, fazendo a comida se espalhar pela toalha de mesa limpa. Que porcaria é essa? Ele rosnou, e a voz parecia mais grave e arranhada.
Tem gosto de coisa estragada. Ficamos os três paralisados. Dona Matilde olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, completamente sem reação. Felipe abriu a boca para falar, mas seu Osmar se levantou, bateu a cadeira contra a mesa e saiu em direção ao quintal, sem olhar para trás. Mas o que realmente fez a gente entender que tínhamos perdido ele aconteceu alguns dias depois. Era uma tarde comum, meio cinzenta. Felipe estava no trabalho. Dona Matilde tirava um cochilo. Eu estava na sala, sentada em uma poltrona perto da janela, dobrando umas roupinhas de bebê que tinha lavado. De lá, eu via a varanda. Seu Osmar estava sentado em uma cadeira de vime, de costas para a roça, olhando para as próprias mãos. A princípio, achei que ele estava só tirando a sujeira de terra das unhas, um gesto normal para quem lidava com o campo. Eu desviei o olhar, mas algo me fez olhar de novo com mais atenção. Ele não estava limpando a unha. Com uma calma esquisita que me deixou enjoada, ele usava a unha do polegar direito para forçar a base da unha do dedo indicador esquerdo. Ele foi cavucando a cutícula, empurrando, forçando a pele a se soltar, lentamente. A cena era irreal. A pele foi se abrindo, um filete de sangue começou a brotar na base da unha, mas o rosto dele não demonstrava absolutamente nada. Nenhuma careta, nenhum gemido de dor. A expressão era de uma concentração profunda, como um relojoeiro consertando uma peça minúscula. Ele parecia estar gostando. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover. Apenas assistia. Ele forçou mais um pouco e então puxou. A unha se soltou com um estalo úmido, que eu tenho certeza que só eu pude ouvir. Ele ficou olhando para aquele pedacinho de unha na ponta do dedo por uns segundos. Depois, com a maior naturalidade do mundo, soltou o pedaço de unha no chão de cimento e limpou o sangue que escorria do dedo na calça de brim. E continuou ali, sentado, olhando o tempo como se tivesse acabado de tirar um cisco do olho. Quando Dona Matilde acordou e me encontrou pálida na sala, eu contei o que vi, com a voz tremendo. Foi a primeira vez que eu a vi desabar. Ela sentou do meu lado e chorou. Um choro silencioso e desesperado. "Não é mais o meu marido, Pietra", ela sussurrou, apertando as próprias mãos. De noite, às vezes eu acordo e ele está sentado na cama, só olhando para mim, com os olhos abertos, sem piscar. Parece que tem outra pessoa ali dentro usando os olhos dele para me vigiar. Naquela noite, quando o Felipe chegou, não foi preciso dizer muita coisa. Ele encontrou a mãe com o rosto inchado de chorar e a mim, encolhida no sofá, incapaz de parar de tremer. A fase de dar desculpas tinha chegado ao fim. A máscara do seu Osmar tinha caído e o que a gente estava vendo por baixo era algo que ninguém ali sabia como enfrentar. A partir daquela confissão de Dona Matilde, a casa virou um território de medo compartilhado. A gente passou a se falar por sussurros, trocando olhares assustados pelos corredores, como se as próprias paredes pudessem ouvir e contar para ele. O Felipe começou a chegar mais cedo do trabalho, inventando desculpas no frigorífico. Ninguém queria ficar sozinho com o seu Osmar. E foi nesse clima que as noites se transformaram em um novo tipo de inferno. O murmúrio desapareceu. No lugar dele veio o choro. Mas não era um choro de quem está triste ou arrependido. Era um som que parecia vir das entranhas da terra. Um lamento profundo que rasgava a garganta dele. Um choro de animal ferido, de uma alma quebrada em 1000 pedaços. O som atravessava as paredes e entrava no nosso quarto, me fazendo encolher debaixo das cobertas com as mãos sobre a barriga, como se eu pudesse proteger meu filho daquela agonia. Felipe se levantava e ia até a porta do quarto dos pais. "Mãe, tá tudo bem aí?" ele perguntava com a voz embargada. "Eu não sei, meu filho, ele não para." A voz dela vinha fraca, exausta. Até que numa quarta-feira a gente acordou e ele não estava em casa. A bicicleta ainda estava encostada na parede da varanda. O chapéu de palha, no prego de sempre. As botas, ao lado da porta. Ele tinha simplesmente sumido no meio da noite. O pânico foi imediato. Felipe não foi trabalhar. Nós o procuramos pela roça, pelos pequenos trechos de mata que cercavam o sítio. Gritamos o nome dele até nossas gargantas doerem. Dona Matilde andava de um lado para o outro na varanda, rezando baixo, torcendo as mãos. Um dia inteiro passou. A noite chegou, e com ela, um medo ainda maior. O medo do que ele poderia fazer, ou do que poderiam fazer com ele. Na manhã seguinte, bem cedo, um vizinho que criava gado a alguns quilômetros dali bateu em nosso portão.
A cara dele era de puro espanto. Acho que eu encontrei o seu Osmar, ele disse sem fôlego. O homem o achou caído dentro do mangueiro das vacas, no meio da lama, do esterco, da sujeira. Quando Felipe e o vizinho o trouxeram para casa, um de cada lado o amparando, eu quase não o reconheci. As roupas estavam rasgadas, o corpo coberto por uma crosta de barro seco. O cabelo estava empastado de lama, mas o pior era o olhar. Estava morto. Um olhar vazio, opaco, que não focava em nada. Ele não olhava para nós, ele olhava através de nós. Nós o limpamos como se limpa uma criança. Sentamos ele em uma cadeira na cozinha. Dona Matilde tentava dar um pouco de água, mas o líquido escorria pelo canto da boca dele. Ele era um boneco de pano pesado, sem vida. Ele só abria e fechava a boca devagar, sem que nenhum som saísse. Até que, de repente, ele esticou o pescoço para trás, abriu a boca de um jeito que não parecia natural e soltou um grito. Foi um berro agudo, estridente, tão alto que fez os copos no escorredor vibrarem. Não era um grito de dor nem de raiva, era só um som que não parecia de gente, que não tinha fim. Ele gritava e gritava, com os olhos vidrados no teto. Felipe o segurou pelos ombros, sacudindo-o, tentando trazê-lo de volta. Pai, olha para mim. Mas ele não reconhecia ninguém. Estava perdido. Naquele momento, trancados dentro de casa com aqueles gritos que não paravam, eu entendi que o pesadelo não era mais algo que a gente só assistia. Nós estávamos vivendo dentro dele, e não havia porta de saída. Os gritos pararam depois de algumas horas, mas o silêncio que ficou no lugar era quase pior. Seu Osmar entrou em um estado estranho, catatônico. Passava os dias sentado em uma cadeira na sala, com o olhar fixo em um ponto vazio na parede. Os olhos dele às vezes se moviam, rápidos, como se acompanhassem o voo de um inseto que só ele via. Ele não falava, não comia direito, não fazia nada. Apenas existia ali, como um casco vazio. Dona Matilde estava no seu limite. Os ombros sempre caídos, o rosto marcado por olheiras fundas. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Mesmo exausta, se recusava a sair do lado dele. Arrastou uma poltrona velha para o canto do quarto deles e passou a dormir sentada, com uma pequena lâmpada de abajur sempre acesa. Ela tinha medo de ficar no escuro com o próprio marido. O fim de qualquer esperança de que aquilo fosse uma doença comum veio em uma madrugada de quinta-feira. Um grito rasgou a quietude da casa. Mas dessa vez, não era a voz do seu Osmar. Era um berro de pavor puro, desesperado. Era a voz da minha sogra. Eu e Felipe saltamos da cama, corremos para a sala e a encontramos tropeçando para fora do quarto dela, branca feito papel, tremendo dos pés à cabeça e segurando um terço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Aquele não é o meu marido, ela gritou, caindo de joelhos no meio da sala. Pelo amor de Deus, Felipe, o que está naquele quarto não é o seu pai. Nós a levantamos e a sentamos no sofá. Entre soluços que sacudiam seu corpo inteiro, ela nos contou o que tinha visto. Disse que acordou de repente, com uma sensação horrível de estar sendo observada. Quando abriu os olhos, viu o marido deitado na cama de lado, de costas para ela. Mas a cabeça dele estava virada para trás, em um ângulo impossível, olhando diretamente para ela por cima do próprio ombro. Um pescoço humano não faria aquilo sem quebrar, e ele estava sorrindo. Segundo ela, era um sorriso largo, que repuxava os lábios de um jeito grotesco. Um rasgo de deboche no rosto que um dia ela amou. Não era o Osmar. Era outra coisa, imitando o marido dela de um jeito profano. Enquanto Dona Matilde falava, descrevendo aquela cena horrível, eu senti uma pontada aguda na barriga. Meu filho começou a se agitar de um jeito violento, quase doloroso, como se ele também sentisse o terror que tinha tomado conta da casa. O ar na sala ficou pesado, gelado e um cheiro estranho se espalhou. Um cheiro de mofo, de coisa velha guardada em lugar fechado. Felipe, pálido, foi até a porta do quarto dos pais. Olhou lá para dentro por um instante e recuou, fechando a porta devagar. Ele não disse o que viu. Voltou para a sala e apenas abraçou a mãe, que tremia sem parar. Passamos o resto da noite ali, os três, amontoados no sofá com todas as luzes da casa acesas, esperando o sol nascer. Quando os primeiros raios de luz entraram pela janela, não havia mais o que discutir. A gente não estava lidando com um colapso nervoso ou demência. Felipe sentou na minha frente,
o rosto de um homem muito mais velho do que seus 22 anos, e tomou a decisão. Eu vou levar ele na Dona Felícia, ele disse com uma firmeza que eu não sabia que ele tinha. Dona Felícia era uma benzedeira idosa que morava em um vilarejo vizinho. Uma daquelas senhoras que as pessoas procuravam quando a medicina e a fé tradicional já não davam mais respostas. Era a nossa única e última opção. Naquela manhã, tirar o seu Osmar de casa foi uma tarefa sombria. Ele não ofereceu resistência, mas seu corpo era um peso morto, flácido, como se os ossos tivessem amolecido. Felipe e um vizinho que se ofereceu para dirigir sua caminhonete velha tiveram que praticamente carregá-lo para fora de casa. Dona Matilde foi junto, o rosto uma máscara de exaustão e fé. Fica aqui e reza, minha filha, ela me disse, apertando minha mão antes de sair. Reza pelo seu bem e pelo do meu neto. Eu fiquei. Andei de um lado para o outro naquela casa silenciosa, que agora parecia grande e vazia demais. Cada minuto se arrastava como uma hora. Olhava para a roça dele pela janela da cozinha e só conseguia pensar em que tipo de coisa ruim poderia morar em um lugar tão calmo. Felipe voltou no final da tarde sozinho. Ele parecia ter envelhecido mais 5 anos. Sentou-se na cadeira da cozinha com as mãos na cabeça e me contou. Disse que Dona Felícia, uma senhora pequena e enrugada, mal precisou encostar no pai dele. Ela apenas o observou por um longo instante, enquanto ele estava sentado, babando no banco da caminhonete. Esse aí não tá sozinho, meu filho, ela disse ao Felipe com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Tem coisa ruim morando nesse corpo, coisa da terra que ele trouxe da roça com ele. A benzedeira explicou que às vezes essas energias se apegam a quem anda com a alma triste, com alguma fraqueza no espírito. E o que estava com o pai dele era antigo e teimoso. Ela disse que faria uma limpeza, mas que não podia prometer nada. Suas últimas palavras para o Felipe foram: reza, meu filho, porque a raiz desse mal já está funda demais. A tal limpeza que ela fez ali mesmo com ele dentro do carro, usando um galho de arruda e umas rezas que o Felipe não entendeu, teve o efeito contrário. Ao invés de acalmá-lo, pareceu despertar a fúria do que quer que o habitava. Naquela mesma noite, o inferno na nossa casa dobrou de tamanho. Ele começou a ter uma febre altíssima, uma quentura que parecia irradiar do corpo dele. E os delírios voltaram, piores, misturados com risadas curtas e secas que ecoavam pela casa. Foi quando o cheiro começou. No início era um odor azedo de doença, mas em poucas horas ele se transformou em um fedor insuportável, um cheiro de podridão, de carne se decompondo ao sol. O cheiro saía dos poros dele, do hálito, impregnava os lençóis, as cortinas, as nossas roupas. Dona Matilde acendia incensos, borrifava água com alfazema, abria todas as janelas, mas não adiantava. O cheiro da morte estava em todo lugar, e parecia vir do próprio seu Osmar. 2 dias depois, com a casa mergulhada nesse pesadelo, o Felipe me deu um ultimato. Ele entrou no nosso quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar e não dormir. Pietra, você precisa sair daqui. A Dona Felícia avisou que essa energia toda, ela faz mal para você, mas faz mal principalmente para o bebê. Por favor, arruma suas coisas. Eu te levo para casa da sua mãe. Eu discuti e disse que não ia deixá-lo sozinho no meio daquilo. Mas então eu olhei para o rosto dele, para o desespero de um filho vendo o pai ser devorado vivo, e entendi que não era um pedido. Era a única coisa que ele ainda sentia que podia proteger. Na casa da minha mãe, o mundo parecia normal, mas era uma mentira. Meu corpo estava lá, mas minha mente não saía do sítio. Felipe me ligava toda noite. A voz dele ficava cada vez mais fina, mais cansada. Ele não come mais nada, ele me disse numa das últimas ligações. Tá virando só osso e pele. O cheiro, Pietra, o cheiro tá cada vez pior. Eu desligava o telefone e chorava em silêncio, abraçando minha barriga, sentindo meu sogro definhar à distância, consumido de dentro para fora. 2 semanas depois que eu fui para a casa da minha mãe, o telefone tocou no meio da madrugada. Atendi com o coração na mão. Era o Felipe. A voz dele do outro lado da linha estava estranhamente calma, vazia. Acabou, Pietra, ele disse, e eu precisei de um segundo para entender. O pai descansou. Ele me contou depois com mais calma que o corpo do seu Osmar simplesmente tinha parado. Desistiu. A febre sumiu, o cheiro foi embora e ele simplesmente se foi.
O mais estranho, segundo o Felipe, foi que a dona Felícia apareceu no sítio logo de manhã sem que ninguém a chamasse. Ela garantiu para eles que a alma do meu sogro estava, enfim, em paz. O que estava com ele não o levou junto, a benzedeira disse para uma dona Matilde em prantos. Apenas comeu a casa onde morava. A alma dele está limpa agora. Aquelas palavras trouxeram um consolo estranho, amargo. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cama, no escuro do quarto da casa da minha mãe. E chorei. Não pelo monstro em que ele tinha se transformado, mas pelo homem que ele foi um dia. O homem sério do sítio que voltava da roça com as mãos sujas de terra e que fez um mobile esquisito, mas que, à sua maneira, era um presente para o meu filho que estava para chegar. No meio da minha tristeza, senti o bebê se mexer na minha barriga, um chute suave, como se me lembrasse que a vida, de um jeito ou de outro, precisava continuar. Hoje meu filho, o Lucas, está com 4 anos. Nós nunca mais voltamos a morar naquele sítio. Assim que pude, juntei meu dinheiro com o do Felipe e compramos uma casa simples, na cidade mesmo, perto da minha mãe. Por fora, a vida voltou ao normal. Dona Matilde é uma avó babona, que enche o neto de doces todo fim de semana. A gente sente saudade, mas não fala no assunto. A gente quase não fala sobre aqueles meses de horror. A roça do seu Osmar ficou de herança para o Lucas. É o que diz o documento no cartório. Mas eu nunca mais pisei lá. Às vezes o Felipe vai com a mãe para não deixar o lugar cair em abandono. Eu não consigo. Para mim, aquele pedaço de terra ainda tem o cheiro daquela podridão. Ontem à noite eu estava na cozinha, terminando o jantar. Lucas brincava no tapete da sala com uns carrinhos. Estava um silêncio bom em casa, só com o chiado da panela de pressão no fogão. Foi quando eu ouvi. Ele estava cantarolando. Uma melodia baixinha só para ele, enquanto empurrava um trator de plástico pelo chão. Meu corpo inteiro se contraiu. A faca que eu usava para cortar uma cebola caiu da minha mão e bateu no piso, com um barulho alto de metal no chão. Não era uma música de desenho, nem uma daquelas canções da galinha pintadinha. Era a mesma cantiga, a mesma melodia dissonante, sem ritmo e sem nexo, que eu ouvia seu Osmar murmurar de madrugada, sentado no sofá escuro da sala. A mesma, nota por nota. Fiquei parada na porta da cozinha, olhando para o meu filho. Ele continuava brincando, sorrindo, completamente inocente, sem perceber o pavor no rosto da mãe. Eu quero acreditar no que a dona Felícia disse, que a alma do meu sogro está em paz. Mas agora, toda noite, uma pergunta me atormenta antes de dormir. A escuridão que morava com ele, para onde ela foi quando a casa que ela ocupava virou pó? Às vezes a gente acha que enterrou o passado, mas tem heranças que não vêm escritas em papel. E eu tenho um medo terrível de que a pior delas tenha acabado de aprender a cantar.